Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h02, muito bom dia. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. Hoje, 19 de setembro, ano de 2024. Muito bom dia para você que acompanha o nosso jornal a partir de agora. Vamos juntos até às 8 horas. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andreivne Ferreira. Moderação Marcos Brito. Muito bom dia para você que está conosco a partir de agora. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão, e ainda Lamartine Locações. Em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos juntos, levando até você as informações logo no início da sua manhã. E a gente inicia muito bem já trazendo ele, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías, que já está por aqui. Alô, Paulo, bom dia, tudo prontinho? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Lula deve decidir nesta semana sobre eventual volta do horário de verão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deve decidir nesta semana, segundo auxiliares, sobre uma eventual volta do horário de verão. A medida foi colocada na mesa de discussões do governo em razão da seca recorde pela qual o país passa e a chegada do período do calor mais intenso na maior parte do território nacional. A seca diminuiu o nível dos reservatórios das hidrelétricas, maior fonte de energia elétrica no país. O calor aumenta o uso de eletrodomésticos como o ar-condicionado e, consequentemente, aumenta o consumo de energia. O horário de verão foi extinto em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Na época, o governo alegou que a economia de energia era baixa e não justificava a adoção da medida. O horário de verão consiste em, nos meses do verão, quando faz mais calor e os dias têm luz natural por mais tempo, adiantar o relógio em 1 hora. Assim, quando as pessoas chegam em casa após o trabalho e começam a ligar os aparelhos, não precisam ligar também as lâmpadas elétricas, o que diminui um pouco a demanda. O acionamento da iluminação urbana também passa para mais tarde, aliviando a carga. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e o Operador Nacional do Sistema, ONS, vão apresentar nos próximos dias um estudo sobre o horário de verão nas atuais circunstâncias. A decisão final caberá a Lula, e será uma decisão não só técnica, mas também política, já que o horário de verão mexe com a rotina da sociedade. Repórter Brasil News. Empresas de apostas que não pediram autorização terão funcionamento suspenso em outubro, diz Fazenda. As empresas de apostas de cota fixa que ainda não pediram autorização para funcionar terão atuação suspensa a partir do próximo dia 1º de outubro, informou o Ministério da Fazenda na terça-feira ontem. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União, o DOU, a partir do próximo mês e até o final de dezembro, só poderão continuar funcionando empresas de apostas que já estão atuando e que solicitaram autorização para explorar a modalidade lotérica de apostas de cota fixa até a última segunda-feira, 16. A partir de outubro, as empresas que não pediram autorização serão classificadas como ilegais, até que tenha o funcionamento liberado pela Fazenda. Os sites de apostas que operarem no Brasil sem autorização ficarão sujeitos a penalidades previstas em lei, que prevê multas de até R$2 bilhões por infração. Quem solicitou a autorização, mas ainda não estava atuando, terá que aguardar para iniciar a operação em janeiro.
Isso caso consiga a liberação por parte do Ministério e mediante o cumprimento de todos os requisitos. Repórter Brasil News. Explosões em sequência de pagers de integrantes do Hezbollah matam 8 e ferem 2.750 pessoas no Líbano. 8 pessoas morreram e 2.750 ficaram feridas na terça-feira, após os pagers usados pelos membros do grupo armado libanês Hezbollah para se comunicar explodirem. Segundo a Agência Nacional de Notícias Estatal do Líbano, os primeiros incidentes ocorreram nos subúrbios ao sul de Beirute, capital do país, um reduto do grupo armado apoiado pelo Irã, e depois seguiram em várias outras regiões. Cerca de 2 horas após as explosões, o ministro da Saúde do Líbano acusou oficialmente Israel pela ação coordenada em uma coletiva de imprensa. Pouco tempo depois, em comunicado oficial, o Hezbollah reiterou a acusação e afirmou que Israel vai ter a punição justa. As Forças Armadas de Israel ainda não comentaram as acusações. De acordo com um canal israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu ordens a seus ministros para que não falem sobre o que aconteceu no Líbano. Além disso, chefes de cidades e assentamentos no norte do país teriam sido notificados pelo comando da Frente Interna sobre a possibilidade de uma escalada nos conflitos. Antes da coletiva do ministro, em outro comunicado oficial, o Hezbollah havia falado sobre 3 mortos por causa das detonações, sendo uma menina e 2 de seus combatentes. Segundo fontes de segurança, o filho de um integrante do alto escalão é um deles. Os pagers foram muito usados no Brasil nos anos 90, antes da introdução do celular. Eles usam transmissões de rádio para interligar um centro de controle de chamadas e o destinatário através de mensagens de texto. De acordo com a Al Jazeera, os dispositivos foram invadidos e hackeados. Após o incidente desta terça, o governo libanês pediu que todos os cidadãos que possuem pagers joguem os dispositivos fora imediatamente, segundo a agência de notícias estatal do Irã. Repórter Brasil News. As notícias. E recentemente na Indonésia, cerca de 50 autoridades interromperam um culto cristão e forçaram a saída do pastor, lacrando a loja onde sua denominação, a Igreja do Bom Jesus, se reunia. O incidente ocorreu na província de Java Oriental, como parte de uma iniciativa do governo local para retomar várias propriedades que, segundo eles, pertencem ao município. Segundo o pastor Eri, os proprietários dos imóveis, incluindo sua igreja, possuíam um certificado de direitos de uso de construção datado de 2016, mas as autoridades negaram a renovação desses direitos. A congregação realizou cultos ao ar livre após o fechamento do prédio, mas a situação permanece sem solução. Repórter Brasil News. As notícias. E Brenda Neal, moradora dos Estados Unidos, descobriu um aneurisma renal enquanto se preparava para uma cirurgia de retirada do útero. Apesar do diagnóstico inicial de que o aneurisma não romperia, 2 semanas antes da cirurgia, ele se rompeu de maneira inesperada durante um estudo bíblico em sua casa. Mesmo assustada, Brenda também começou a orar, acreditando que poderia estar diante de sua morte iminente. No entanto, ela ouviu claramente a orientação do Espírito Santo. Agora não é a sua hora de morrer, contou Brenda. Em seguida, ela foi levada às pressas para um hospital na Geórgia, onde uma tomografia revelou que sua condição era ainda mais crítica do que o esperado. E apesar dos dolorosos processos que ela passou, Brenda finalizou com uma mensagem de fé. Deus ainda cura hoje. Ele é um Deus incrível. Ele quer fazer parte da sua vida. Então, por favor, deixe-o entrar, disse ela. Repórter Brasil News. As notícias. E Celina, uma jovem da Holanda que nasceu mulher, mas decidiu viver como uma pessoa transgênero, encontrou sentido para sua própria vida ao aceitar Jesus Cristo. Antes de sua conversão, ela buscava preencher o vazio de seu coração através de práticas mundanas. E disse: eu tinha um relacionamento com uma mulher, eu festejava e ia a clubes e ia a qualquer lugar para preencher esse vazio, disse Celina em um vídeo publicado por um ministério evangelístico holandês no Instagram. No entanto, tudo mudou quando Celina foi à igreja e ouviu o evangelho pela primeira vez. Eu vivia no pecado, mas não sabia que era pecado. Eu achava que estava vivendo da maneira certa até o momento que eu convidei Jesus para entrar no meu coração, compartilhou Celina.
Repórter Brasil News. As notícias. O Rio de Janeiro vai ganhar um plano de contingência para enfrentar a crise hídrica que o estado enfrenta por conta da seca e das queimadas. O anúncio foi feito pelo próprio governador Cláudio Castro. A crise hídrica que nós estamos passando, já temos alguns municípios que têm sofrido bastante, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá. Então, olhando a questão de planos de contingência, para que a gente possa manter o máximo possível a normalidade do abastecimento da água para a população. Hoje, com alguma espécie de restrição, já temos em torno de 2 milhões de pessoas. Cláudio Castro informou que mais de 20 suspeitos são investigados pela polícia por provocar incêndios florestais no estado. Desde o dia mais crítico, na última quinta-feira, foram combatidos 1.280 incêndios florestais. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há cerca de 80 focos de incêndio. O nosso pico foi no último dia 12 e de lá para cá a gente vem notando uma redução. A ação humana em algumas queimadas dessas, já temos uma investigação policial muito robusta nesse sentido, alguns mandados já sendo buscados na justiça. A gente espera que ao longo dessa semana já tenhamos prisões. Uma das causas apontadas para a dificuldade em se combater os incêndios no estado seria a restrição financeira desses recursos. Mas Castro negou que falte dinheiro no Corpo de Bombeiros. O estado não cortou a verba. Ele queria aderir a uma ata e, como já tinha previsão de troca, não ia deixar aderir uma ata o comandante que estava saindo, sendo que o outro entraria em poucos dias. O valor de 90 milhões de reais e que tem que ser analisado pelo novo comando. Tem mais de 400 milhões de reais no Funesbom hoje, então o dinheiro é algo que não falta para o bombeiro. O governador Cláudio Castro falou ainda sobre os esforços realizados para não prejudicar o abastecimento de água na região metropolitana da capital. Estamos aí com uma pequena redução, sobretudo da área lá de Niterói para cima, até Maricá, que é abastecido pelo sistema Imunana Laranjal, por isso já a aquisição de carros-pipa. Então a gente já está trabalhando nesse sistema com uma ação de contingência para que esse povo já está tendo uma diminuição, não chegue a ter restrição ou falta de água. Essa reunião é exatamente para que a gente não tenha esse problema. E como medida de segurança no combate às queimadas, no último fim de semana, Castro determinou o fechamento de 40 unidades de conservação. Tudo para proteger a população e concentrar esforços no combate aos incêndios. Ainda não há previsão de reabertura dos parques. Repórter Brasil News. As notícias. A interdição ocorre em resposta à seca que afeta a capital e áreas ribeirinhas, com baixo nível do Rio Negro. O anúncio foi feito pelo Instituto de Planejamento Urbano. A praia, que é um dos principais pontos turísticos de Manaus, vem sendo monitorada intensamente nas últimas semanas para a segurança dos banhistas e evitar afogamentos. O permissionário Alderir da Silva trabalha há 30 anos no local e já se preocupa com a renda familiar. Trabalho aqui desde 94. Os fenômenos de seca, cheia, são bastante incríveis aqui. Afeta principalmente a parte financeira aqui do parque. Bom, aqui o profissional ele chega a ganhar R$350. Aí já com o fenômeno cai bastante. Parte do comércio vai permanecer, algumas coisas, mas a perca é bastante. Tem que procurar outras alternativas, com certeza. Não, continua trabalhando no parque. O autônomo Ricardo Azevedo estava caminhando no calçadão quando soube da interdição. E para preservar, né, os banhistas, né, dos acidentes, né, dos afogamentos. E com isso você está aí vendo a necessidade de, mais uma vez, fazer a intervenção da praia da Ponta Negra para os banhistas. O decreto de emergência com validade de 180 dias foi assinado na última quarta-feira. No ano passado, a praia foi fechada em 2 de outubro. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas.
Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quinta-feira, 19 de setembro de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Um exercício para simular risadas pode ser o tratamento eficaz contra a secura nos olhos, aponta um estudo conduzido por pesquisadores da China e do Reino Unido, publicado recentemente em uma revista acadêmica renomada. Como uma intervenção segura, ecologicamente correta e de baixo custo, o exercício do riso pode servir como um tratamento de primeira linha em casa para pessoas com doença do olho seco sintomática, escreveram os acadêmicos. A ideia parte de evidências que sugerem que a terapia do riso alivia a depressão, a ansiedade, a dor crônica e fortalece o sistema imunológico. A pesquisa contou com 283 portadores de olho seco, dos quais parte deles realizou o exercício em questão, enquanto outra recebeu o colírio de ácido hialurônico de sódio a 0,1%. A partir daí, o estudo concluiu que o exercício do riso pode aliviar a doença do olho seco indiretamente, criando um efeito positivo persistente no estilo de vida. Conclusões e recomendações definitivas aos pacientes não devem ser necessariamente feitas com base nesses resultados. A próxima edição do nosso InfoNews você ouve a qualquer momento no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Mar e Campo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Goiânia, em Goiás, tem poucas nuvens nessa quinta-feira, com névoa seca pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 20 a 60%. Sapezal, no Mato Grosso, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 39 graus. A umidade do ar vai de 20 a 70%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas informações do esporte você confere agora, nesta quinta-feira, 19 de setembro. Com apenas 12 anos, Cauã Basília é apontado como a próxima grande promessa do Santos. O clube já encaminhou um projeto de carreira para o jovem, seguindo moldes semelhantes aos aplicados a Neymar em 2006, aos 14 anos. O plano inclui fortalecer a identidade de Cauã com o clube, além de garantir estabilidade para sua família, que também pede a renovação do contrato de seu irmão Lucas Ian, de 18 anos, jogador do Sub-20. O Santos receberá 50% dos direitos de imagem de Cauã, algo antes controlado por seus agentes. O clube busca evitar a saída precoce do atleta, como ocorreu com Neymar. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações do esporte na nossa quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Mar e Campo. Atenção, pescadores que atuam no norte, nordeste e centro-oeste do Brasil.
Entre outubro e novembro vai começar a piracema nessas regiões e, junto com ela, o período de defeso, que é quando a pesca fica temporariamente proibida, com o objetivo de garantir a reprodução das espécies. Para subsidiar a renda familiar dos pescadores artesanais durante esse tempo, o INSS paga um salário mínimo por meio do seguro-desemprego do pescador artesanal, mais conhecido como seguro-defeso. O pedido deve ser feito entre 30 dias antes do início do defeso até o último dia do período. Para os pescadores que receberam o benefício em anos anteriores e que ainda atuam na atividade pesqueira, a concessão é realizada automaticamente, desde que não haja informações conflitantes na base de dados do governo federal. Já o pescador que nunca recebeu o seguro-defeso poderá solicitar o benefício pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, que vai estar disponível de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. O pedido também pode ser feito por entidades com acordo de cooperação técnica com o INSS, como associações, colônias e sindicatos de pescadores. Para ter direito ao benefício, o interessado precisa depender exclusivamente da pesca como principal fonte de renda e está registrado no Ministério da Pesca há pelo menos um ano. Além disso, é preciso ter contribuído para a Previdência com base na venda dos produtos pescados ao longo do ano, fora do período de defeso. Reportagem Marquesan Araújo. Agora 7 horas 23 minutos, 7h23, Jornal Maricampo, e as informações não param. Futebol e praia ganham espaço para lembrar Dia Nacional de Luta com Pessoas com Deficiência. No dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E para celebrar a data, a Sociedade Amigos do Beneficente Físico do Rio Grande do Norte vai realizar uma programação especial no fim de semana, começando no próprio dia 21, com o Jogo da Inclusão. A partida vai colocar frente a frente um time de convidados e a equipe de futebol de amputados da Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte, que tem entre seus títulos um campeonato Norte-Nordeste. É um jogo que sempre traz boas surpresas, porque as pessoas sem deficiência normalmente são surpreendidas com a qualidade técnica do time, mesmo com as limitações físicas dos atletas. É uma oportunidade de mostrar que uma pessoa com deficiência, tendo oportunidades, pode fazer tudo o que quiser, disse Dário Gomes, presidente da SADEF. No domingo, dia 22, vai acontecer uma edição especial do Natal Praia Inclusiva, projeto que desde 2017 oferece banho de mar assistido e atividades de lazer para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em Ponta Negra. Todas as atividades são gratuitas. Os eventos do fim de semana têm patrocínio da Prefeitura do Natal, do Governo do Rio Grande do Norte, Caerne, Unimetais, Endocenter, Esterbom, Artmed e apoio do vereador Técio Tinoco, além do SESI, a SEC, Unimetais e Adapt. Setembro é o mês oficial de luta pela inclusão da pessoa com deficiência e, de acordo com o IBGE, o Brasil tem quase 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Festival reúne dança, teatro e cinema no Alberto Maranhão. A 9ª edição do Festival Casa Tomada tem início nesta quarta-feira, dia 18, em Natal. Aliás, começou ontem, quarta-feira, isso. Trabalhos artísticos como dança, performance, teatro e cinema são apresentados no Teatro Alberto Maranhão em uma programação diversa e gratuita. Com a programação diversificada, o festival conta com a presença de obras e artistas de países como México, Argentina, Holanda e Reino Unido. Também se apresentam artistas de 5 estados brasileiros e de solo potiguar. Ao longo dos dias, o público poderá vivenciar uma imersão artística que inclui residência artística, workshops, palestras, mostra de processo, performance, mostra cinematográfica, mostra cênica, além de bate-papos com os artistas.
Esse é o retorno do festival, que não era realizado há 3 anos. E a programação para esta quinta-feira, dia 19 de setembro. Logo mais às 8 horas, residência artística, práticas performativas na dança, conduzida por René Louis, com artistas selecionados. Às 10h30, workshop Filme e Movimento, a dança no plano de sequência, com Isadora Falcone e Luísa Perito no Salão Nobre. 17 horas, mostra de processo Me Chame Pelo Meu Nome, com André Rosa, Cinese Dança no Salão Nobre. 17h30, mostra de processo Aquilo que Nos Olha, com Heloísa Souza no Salão Nobre. E às 18 horas, Masterclass, filmes, espetáculos e bate-papo no Palco Hall. Já no dia 20 de setembro, sexta-feira, às 8 horas da manhã, residência artística, práticas performativas na dança, conduzida por René Louis, com artistas selecionados. 9 horas, Masterclass, rotas de distribuição para curta-metragem brasileiro do mundo, com Anderson Bardotti, no Salão Nobre. 18 horas, mostra de processo, residência artística. 19 horas, performance, filmes, espetáculos e bate-papo no Palco Hall. Essa é a programação para você conferir no festival, que reúne dança, teatro e cinema, com entrada gratuita no Teatro Alberto Maranhão. E atenção para a previsão do tempo nesta quinta-feira, em Natal. A previsão do tempo para o dia de hoje é de sol com algumas nuvens, não chove. Temperatura mínima é de 23 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 65 e a máxima 89%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, quinta-feira, 19 de setembro, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h11 e o pôr do sol será às 17 horas e 17 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h46 e a seguinte pré-mar será às 17 horas e 12 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 10h55 e a seguinte baixa-mar às 23 horas e 11 minutos. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro dos 5 horas e 41 minutos. Teremos 12 horas e 5 minutos de sol. O trânsito solar é às 11 horas e 14 minutos. Jornal Maricampo, você amanhece o dia muito bem informado. Tem mais notícias, tem Infonews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, firmaram um acordo de cooperação técnica para produzir e divulgar conhecimentos científicos sobre os DFS, dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos. Fortalecer as políticas públicas de controle do tabagismo é o objetivo das duas instituições. O principal desafio é contrapor o marketing da indústria de tabaco com dados científicos sobre os danos causados à saúde pelo cigarro eletrônico. O diretor-geral do INCRA, Roberto Gil, disse que o compromisso dos dois órgãos é com a ciência. O presidente da Fiocruz, Mário Moreira, destacou o apoio da instituição à decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de proibir os DFS no Brasil. Ele considera que a ideia de regulamentação do uso desses produtos atende a interesses apenas do mercado e não da população. Especialistas das duas instituições vão manter um grupo permanente de trabalho para a produção de dados científicos e econômicos sobre o potencial impacto negativo da inserção dos DFS no mercado. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Infonews, que volta a qualquer momento por aqui em nossa programação. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo.
Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Recife e Pernambuco apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Temperatura marca mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 50% a 90%. Euclides da Cunha, na Bahia, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 26 e a máxima é de 37 graus e a umidade do ar é de 38% a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. A CBF definiu a programação para os próximos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrenta o Chile no dia 10 de outubro em Santiago e o Peru no dia 15 em Brasília. A lista dos 23 convocados será anunciada por Dorival Júnior no dia 27 de setembro agora, após o envio de uma lista preliminar à FIFA no dia 20. Os jogadores começarão a preparação no dia 7 de outubro no CT do Corinthians, em São Paulo. A equipe optou por não treinar na Granja Comari devido ao curto tempo de preparação. O Brasil busca se recuperar após 4 derrotas nos últimos 5 jogos, ocupando o 5º lugar nas eliminatórias. Tudo sobre a seleção brasileira você confere aqui com a gente, hein? Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias do esporte. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre dietas. A nutricionista, doutora Tânia Rodrigues, nos fala sobre dieta para quem tem intestino preso. Olá, ouvintes! Vamos dar algumas dicas sobre dieta laxativa para quem tem intestino preso, que tem o objetivo de promover a excreção fecal. Essa dieta é caracterizada por conter uma boa quantidade de fibras. Você já pode incluir fibras logo no seu café da manhã. Os pães integrais são boas fontes. Se você não gostar, inclua frutas como mamão, ameixa e laranja. E para complementar, pode colocar um pouco de aveia. No almoço, consuma sempre um prato de saladas e legumes variados. Arroz, feijão e suas variações também são boas fontes de fibras. No lanche da tarde, também é um bom momento para incluir mais uma fruta e aveia ou granola. E no jantar, repita o padrão do almoço. Tente incluir de 3 a 5 porções de frutas ao dia. Não se esqueça de consumir uma boa quantidade de água. Ela é essencial para o tratamento. O consumo isolado das fibras sem a água pode acabar piorando o quadro. A fibra tem capacidade de reter a água, o que modifica a consistência das fezes e facilita a evacuação. A prática de exercícios físicos também é muito importante, pois aumenta os movimentos intestinais, ajudando o bom funcionamento do intestino. Na dúvida, procure um nutricionista. Dicas de saúde sobre os mais variados temas estão disponíveis no canal Doutor Ajuda no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda, acessando www.ajudasaude.com.br ou baixe o aplicativo Ajuda Saúde. Doutor Ajuda. Informações confiáveis em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas.
7h36, 7h36. Vamos agora falar de algo também muito importante nesta manhã. Eu quero falar do kit da construção. Gente, kit da construção. Esse nome está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana. Fechaduras externas, internas, para banheiros, fechaduras para portões e cadeados, enfim, uma variedade muito grande em ferragens. Aproveita, tá certo? Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Sem falar no atendimento que é top das galáxias. Isso mesmo, top das galáxias. Você chega lá no Kit da Construção, você é muito bem recebido. Tem uma equipe para te atender com o maior carinho, com aquele sorriso orelhal de 360 graus. Para rimar, né? Então não esquece, Kit da Construção. De inverno a verão, a sua melhor opção. Fone 84-3213-2881. Repito, 84-3213-2881. E fica na Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Nesta manhã também eu gostaria de falar de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações chegou para resolver o seu problema. E é uma empresa potiguara especializada em furos, cortes em concreto armado, serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia, furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 84999889921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. E agora está na hora de chamar ele mais uma vez. Meu amigo repórter Paulo Isaías com o Jornal News, repórter Brasil News. E claro, sempre com todas as informações para você. Tá tudo prontinho para a segunda edição, meu amigo Paulo Isaías. Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. Então vamos lá. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. A produção de grãos no Brasil deve aumentar mais de 8% na safra 2024-2025, de acordo com o relatório Perspectivas para a Agropecuária, apresentado nesta terça-feira pela Conab. O levantamento avaliou a produção de arroz, milho, soja, algodão e feijão, todos com previsão de crescimento. A Conab espera uma alta de quase 15% no arroz na próxima safra. O produto caiu nos últimos anos, perdendo lugar para a soja. No entanto, a expectativa é que aumente novamente, com preços melhores, apoio do governo e um clima mais favorável, explica o gerente de produtos agropecuários da Conab, Sérgio Santos. A recuperação deve ocorrer também no Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do país. É um ano de laninha, temos aí um bom abastecimento hídrico, com as barragens bem abastecidas no Rio Grande do Sul, e a laninha ela tem de ser muito favorável para a produtividade no estado. E com isso, dado que o Rio Grande do Sul é o grande estado produtor e representa uma parcela significativa da produção nacional. Depois do arroz, a soja é o grão que deve ter melhor desempenho no ano que vem, previsão de crescimento de mais de 12% em relação à safra atual. A Conab também apresentou dados das carnes. A produção de aves e suínos deve crescer em 2025, apoiada inclusive pelo bom desempenho dos grãos. No entanto, a produção de carne de boi deve cair mais de 4% no ano que vem. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. 70% dos 2.047 estudantes beneficiados pelo FIES no Rio de Janeiro em 2023 eram mulheres. Esse é o balanço do Fundo de Financiamento Estudantil, programa do governo federal que concede financiamento a alunos em cursos superiores de instituições particulares de educação.
O Rio é o quarto estado com o maior percentual de mulheres beneficiadas no último ano. No recorte de raça ou cor, a maioria dos contemplados pelo FIES no estado, 50,37%, é de pessoas brancas. Em todo o país, 50.186 estudantes foram beneficiados no último ano pelo programa. Desse total, 34 mil são mulheres e 28 mil são pessoas negras ou pardas. Desde 2023, o governo federal tem implementado uma série de ações estratégicas para fortalecer o FIES e ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil, como a criação do FIES Social, que reserva metade das vagas a estudantes em situação de vulnerabilidade, que participam do CAD único ou com renda familiar até meio salário mínimo. Também foram instituídas cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Outras medidas adotadas foram o aumento do teto de financiamento para cursos de medicina, que passou para R$ 60 mil, processos seletivos para vagas remanescentes e a renegociação de dívidas. Pode se inscrever no FIES quem tiver participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010 e tiver obtido média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos, assim como nota superior a 0 na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, subiu 0,20% no primeiro fechamento da semana e está cotado a 135.118 pontos. Entre as ações mais negociadas, as principais altas vieram da Azul e da Apvida, que subiram 10,90% e 0,45%. As baixas ficaram com CVC Brasil, Bradesco e Eneva, que caíram 1,90%, 0,80% e 0,70%. O volume negociado no último fechamento foi de 15 bilhões e 800 milhões de reais. Os dados da Bolsa de Valores brasileira podem ser consultados no site da B3. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. A fumaça que atinge a maior parte do país é tóxica e pode agravar várias doenças como rinite, asma e alergias. O alerta é da médica presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Margarete Dalcomo, que conversou sobre o assunto comigo, Priscila Mazenotti, aqui da rádio. Vamos ouvir. Doutora Margarete Dalcomo, Brasil em chamas. Qual que é o impacto dessa fumaça no nosso organismo? Olha, nós estamos profundamente preocupados, né? E aqui eu falo como presidente de uma sociedade de especialistas em doenças respiratórias. Nós publicamos normas e recomendações de nossa parte, já encaminhamos ao Ministério da Saúde. A nossa ministra da Saúde convocou uma reunião de especialistas no sentido de atualizar as normas e recomendações frente à piora que se está verificando em outros locais, inclusive no Distrito Federal, onde nós sabemos que hoje algumas escolas, inclusive da área norte da cidade, suspenderam as aulas, né? Por falta de condições. E nós, especialistas, estamos profundamente preocupados porque o dano ao aparelho respiratório, tanto dano agudo, causando rinites, asma, bronquite aguda, muita alergia respiratória e comprometendo crianças e, sobretudo, idosos, né? Os dois extremos da vida são sempre os mais vulneráveis a esse dano e nós não podemos, até o momento, definir se ele será um dano definitivo ou será um dano temporário, porque o que está circulando nessa poluição atmosférica associado à extrema secura do ar, ou seja, falta de umidade, falta de chuva, essa condição de que nós estamos respirando, né, a fuligem que derruba a qualidade do ar de uma maneira absurda, ela contém muitas substâncias extremamente nocivas, né? Então, por exemplo, a fumaça liberada pelos incêndios, ela contém uma mistura que vai desde gases tóxicos e partículas muito finas, são materiais particulares muito finos que chegam aos alvéolos pulmonares, as nossas unidades respiratórias dos pulmões. Elas também produzem monóxido de carbono, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis, então todos esses poluentes podem causar ou agravar
doenças respiratórias. Quando eu digo agravar, naquelas pessoas que são asmáticas, por exemplo, é um desastre. Naqueles pacientes portadores de enfisema pulmonar, é um desastre. E, na verdade, não há muito como nos proteger. Nós estabelecemos algumas recomendações, como, por exemplo, ficar em casa o máximo possível, ventilar a casa, mas de uma maneira cuidadosa, sem deixar penetrar isso que vem das áreas externas dos ambientes, hidratar-se muito. Então é muito importante que as pessoas bebam o dobro do volume de água que elas costumam beber durante o dia, e são recomendações assim, genéricas que nós estamos fazendo. E nós não temos dúvida, em última análise, que isso já está trazendo e trará um grande impacto ao sistema de saúde, comprometendo, certamente limitando a capacidade de atender de nossas emergências, nossas clínicas das famílias, por demanda através de queixas respiratórias. Agora, doutora, quando é que acende o alerta? Quais são os sintomas ali que a gente tem que ficar mais atento? Olha, quando a pessoa começa a tossir muito, sentir desconforto respiratório, falta de ar, se ela já é portadora de uma condição respiratória, ela já tem a sua medicação de rotina, então talvez ela precise usar uma dose maior da sua medicação de rotina. Mas os sintomas se abrandam muito quando o aparelho respiratório está muito bem hidratado. Então a hidratação é absolutamente fundamental que as pessoas mantenham. Entende? Isso é uma coisa muito importante para que as pessoas saibam e tenham essa clareza de que é importante. Por exemplo, o CETESB em São Paulo revelou, só na cidade de São Paulo, os valores de 200 microgramas de substâncias poluentes, que é maior do que aquele material particulado encontrado na cidade de Cubatão. Você imagina, a Organização Mundial da Saúde recomenda não ultrapassar 45 microgramas 3 a 4 dias por ano. E nós estamos ultrapassando 300 microgramas. É muito grave a situação. Então, as pessoas que estão queimando florestas são realmente criminosos e que têm que ser punidos exemplarmente, mas, sobretudo, na esfera pública, na esfera privada, nós temos que tomar os cuidados para mitigar um pouco os danos disso tudo, E usar máscara? Olha, usar máscara é uma coisa muito questionável, porque a máscara que pode funcionar é a máscara chamada N95 ou PFF1 ou 2, que são menos disponíveis e são mais caras. As máscaras ditas cirúrgicas ou de outros tecidos, elas protegem muito pouco, porque elas têm poucas horas de duração, elas não filtram os materiais particulados muito pequenos. Então é melhor usar, mas nós sabemos que é muito pequena a proteção que elas oferecem. A proteção seria oferecida, sim, por máscaras ditas N95, como nós usamos durante a pandemia da Covid-19. E quando a gente deve ir a um hospital, doutora? Só quando estiver se sentindo realmente muito mal, quando não tiver medicação. A pessoa que já é portadora de uma condição e que tem a medicação, ela pode aumentar o uso dessas medicações. Isso não é problema porque ela tem as recomendações feitas, Então, quem deve ir procurar uma emergência são as pessoas ou mais idosas ou crianças que estão em início de sofrimento respiratório, se sentindo muito mal e que não tenham ali condição de serem controladas em casa. Essa é a condição. Muitíssimo obrigada, doutora. Essa foi a médica presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Margarete Dalcomo, que falou sobre os cuidados com a saúde em tempos de queimada e fumaça. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve nesta segunda-feira, 16 de setembro, um dia de reuniões para discutir medidas em relação à grave emergência climática do país, agravada pela ação de criminosos ambientais. Pela manhã, Lula discutiu o tema com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e os ministros Marina Silva, do Meio Ambiente, Ricardo Lewandowski, Justiça e Segurança Pública, e Jorge Messias, Advocacia Geral da União, além de representantes do IBAMA e ICMBio, e também o secretário executivo da Saúde, Swedenberger Barbosa.
À tarde, o presidente voltou a se reunir com Marina Silva e também Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Márcio Macedo, Secretaria-Geral, e Rui Costa, da Casa Civil. O presidente Lula conversou ainda com os chefes dos poderes signatários do pacto com relação à questão climática. Ele se reunirá nesta terça-feira, às 16h30, com o presidente do Superior Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Durante as reuniões desta segunda-feira, foi apresentado um diagnóstico detalhado da situação do país. De acordo com Pimenta, uma série de medidas serão anunciadas nesta terça-feira, dia 17, e implementadas ao longo da semana. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A produção brasileira de café foi estimada em 59,7 milhões de sacas de 60 quilos, decréscimo de 1,6% em relação ao mês anterior. Os números da safra de café foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em meio a uma seca que afetou o tamanho dos grãos. Contudo, no comparativo com 2023, a produção de café do Brasil cresceu 4,8% em decorrência dos aumentos de 3,6% no rendimento médio e de 1,2% na área. A colheita de 2024 já foi finalizada. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no nosso Infonews. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Rio Branco, no Acre, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 36 graus. A umidade do ar é de 45 a 90%. Porto Velho, em Rondônia, tem sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima é de 26 e máxima é de 37 graus. A umidade do ar é de 30 a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Gabigol enfrenta um momento delicado no Flamengo, com sinais claros de que sua trajetória no clube pode estar chegando ao fim. O atacante tem jogado pouco sob o comando de Tite e estaria insatisfeito com a falta de oportunidades, especialmente após perceber que sua renovação de contrato parece improvável. O UOL revelou que o jogador tem adotado uma postura mais isolada nos treinos e não vem recebendo boas avaliações da comissão técnica. Gabigol também tem sido preterido em favor de outros jogadores como Carlinhos e tem se mostrado desanimado com a situação. Embora o Flamengo tenha oferecido uma renovação de 1 ano com aumento salarial, as chances de continuidade parecem remotas, com declarações dos dirigentes como Marcos Braz reforçando que a renovação é pouco provável.
Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte para você no nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 19, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 3. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Está na pauta de votação no plenário do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira a decisão sobre a legitimidade da multa de 150% do valor do tributo devido, quando o contribuinte tenha atuado de forma intencional, ou seja, sonegando ou fraudando os impostos ao fisco. O advogado tributarista e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, Túlio Carvalho, explica que o teto das multas sempre esteve em discussão no STF, já que no âmbito federal, algumas dessas punições chegavam até 225% do valor do tributo devido, e no âmbito estadual, esse valor chegava até 500% do imposto. No passado, o STF já chegou a invalidar multas em situações similares de conduta intencional que chegaram a 500% do valor do tributo. Mas a questão em pauta hoje é sobre o limite para a multa qualificada, abaixo desses valores, explica o advogado. Por conta disso, foi reconhecida a repercussão geral para examinar se a multa de 150% federal era válida ou não, à luz dos princípios da vedação ao confisco, né? Vedação de tributo com efeito confiscatório e à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pode a multa ser maior que o valor do próprio tributo que é devido? No âmbito federal, em 2023, a legislação tributária foi alterada e reduziu para 100% a multa para caso isolado de infração dolosa cometida pelo contribuinte e limitou a aplicação dos 150% aos contribuintes reincidentes. Ou seja, na esfera federal, a decisão irá repercutir apenas sobre as situações jurídicas anteriores a essa alteração legislativa, sendo certo que em inúmeros processos em curso, os contribuintes já pleiteiam a aplicação dessa redução. A novidade é que, se prevalecer o voto do ministro Dias Toffoli, relator no processo, o sentido de limitar a multa a 100% em casos de conduta isolada e reservar os 150% aos casos de reincidência, esse critério irá alcançar também as multas estaduais que ultrapassarem esses tetos. Sendo julgado da maneira como consta do voto do relator, os fiscos vão ter que readequar os seus percentuais daqui para frente, ou seja, novas leis terão que ser editadas, e é possível que alguns contribuintes, algumas empresas ou mesmo pessoas físicas, elas tenham interesse em reaver as multas acima desse teto. Diante desse risco, é possível que as fazendas pleiteiem algum tipo de modulação dos efeitos do julgado no sentido de minimizar os impactos orçamentários do julgamento. Tudo isso depende do resultado do julgamento em curso. Reportagem Maricampo. Marcílio Dantas. 7h58, 7h58. Nosso correspondente lá em Recife, Pernambuco, vai nos trazer informações do tempo e a temperatura. Ricardo Pires já está por aqui e, claro, vamos nos conectar para saber o tempo lá em Recife, Pernambuco. Alô, Ricardo, bom dia. Bom dia, meu amigo Marcílio Dantas, bom dia a todos da Rádio Maricampo. Hoje, quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. A previsão aqui para Recife é sol o dia todo, viu? Muitas nuvens, pancadas de chuva agora pela manhã e à noite. A temperatura está em torno de 23 graus, a máxima deve chegar a 26, tá? A umidade relativa do ar está em torno de 92%. É isso. Previsão do tempo aqui para Recife, tempo bom, não está calor, está agradável. Você que está vindo para cá, seja muito bem-vindo.
É isso, Marcílio, é isso a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado a todos da Rádio Maricampo. Um grande abraço e amanhã a gente volta com mais previsão do tempo aqui para Recife. É isso aí, muito obrigado, Ricardo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Um homem de 58 anos na província de Hainan, na China, passou 3 dias com uma barata alojada na traqueia sem perceber o que havia acontecido. Segundo a NDTV, o incidente ocorreu durante a noite, quando ele acordou sentindo algo entrar em seu nariz. Ele tossiu e tentou expelir o que fosse, mas acabou adormecendo novamente. No dia seguinte, não deu muita importância ao ocorrido, embora tenha notado mau hálito persistente, apesar de manter os hábitos regulares de higiene oral. Após 3 dias estranhando a situação e começando a tossir expectoração amarela, ele decidiu procurar ajuda médica. No hospital, exames revelaram claramente algo com asas nos brônquios. O médico informou que o corpo estranho estava envolto em catarro e, após removê-lo, descobriram que se tratava de uma barata. O inseto foi cuidadosamente removido, a área foi limpa e o mau hálito desapareceu. O homem recebeu alta no dia seguinte. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais informações no nosso Infonews. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. A CBF anunciou que o sorteio dos mandos de campo para as semifinais da Copa do Brasil ocorrerá nesta sexta-feira, amanhã, portanto, às 14h, com transmissão ao vivo no canal oficial da entidade no YouTube. O Corinthians enfrentará o Flamengo com os jogos de ida e volta marcados para 2 e 17 de outubro, enquanto Vasco e Atlético Mineiro disputam a outra vaga na final. O Corinthians, comandado por Ramon Dias, busca decidir em casa, na Neoquímica Arena, e almeja o seu 4º título da competição, já tendo conquistado prêmios que somam 22,89 milhões de reais. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte aqui no Radar Esportivo desta quinta. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 8h02, 8h02, Jornal Maricampo chegando ao final de mais uma edição. Agradecendo a Deus por mais oportunidade, por você estar conectado conosco principalmente. Coordenação Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrevne Ferreira, moderação Marcos Brito. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção, e ainda Lamartine Locações. E para encerrarmos o programa, vamos trazer aquele momento que muita gente gosta, não pode deixar de faltar, em todas as manhãs da nossa Rádio Maricampo, que é o momento do cafezinho. Esse cafezinho que tá dando o que falar, todo mundo gosta desse momento. Vamos lá, está no ar. Que delícia! Hora do café! E vamos lá para o momento do cafezinho no dia de hoje. O café no dia de hoje a gente já manda aí para o Lula Capistrano, Mandibão, a Mônica Silva, Ricardo Fernandes. Ele diz: olha, Marcílio, eu quero o cafezinho hoje bem caprichado, porque vai tomar eu e minha esposa. Olha só que maravilha. Então a gente vai reforçar aqui no cafezinho para você, tá bom, Ricardo Fernandes? Ricardo Pires também lá em Recife, Pernambuco, sempre costuma
Tomar aquele café caprichoso, né? Isso é bom demais. Valéria Ferreira, a Lucicleide e o Marcelo Dias, lá em João Câmara. Denise Lisboa, Gorete, Gunter, Guedes. A Gorete toma aquele café, né, na fineza. Mulher fina. Alô, Gorete, alô, Gunter, alô, Guedes. O trio Parada Federal. Bom dia para vocês. Também meu amigo Otávio Lamartine. Otávio Lamartine sempre gosta de tomar aquele cafezinho no capricho, né? Eita, Conceição também, o nosso amigo Fabiano, a Clara, turma bacana, o Andrei de Ferreira. Andrei de Ferreira vai tomar um café bem delicioso hoje, não é? Todo mundo aí na audiência e acompanhando o nosso jornal e tomando café. O Marcos Brito também. Vamos agora servir o café. Vamos lá, servir o café para todo mundo. Rapaz. Aí o Guedes me perguntou ontem, esse café é para encher balde? Calma, amigo. Ele ficou surpreendido, né? Café no balde, ó. Que isso, rapaz. Homem exagerado. Né? É porque tem que ter muito café, né, Guedes? Para todo mundo tomar. Mas vamos lá. Mas o cafezinho de hoje, inclusive falar em Guedes, o cafezinho de hoje do Guedes é aquele café bem caprichado, né? O café realmente com requinte de delícia, não é verdade? Esse Guedes, ele aproveita esse momento do café, né, para realmente fazer de tudo para a galera ficar naquela expectativa, né? E com certeza todo mundo experimentar. E às vezes ele leva até o café lá para a loja. Tô sabendo, viu? Um passarinho verde me contou. E nesse cafezinho, aí toda a galera aproveita aí e saboreia desse café, não é verdade? Aliás, falar em kit da construção, já quero aproveitar e mandar um abraço para duas figuras humanas de primeira qualidade que com certeza estão na nossa audiência também. É o Rubens e é o nosso amigo Frank, né? Diz que o Frank, ele tem ele é muito fastioso, né? Para não dizer outra palavra, muito fastioso, não é verdade? Mas hoje o café da manhã de seu Guedes é cuscuz com ovo e sardinha. E ele diz o seguinte, que a sardinha é bom para a memória, né? Então, o seu Guedes está hoje caprichando realmente no seu café da manhã, né? Então, vamos ver esse café, já que ele disse que é o café com ovo e sardinha, aí eu acho que tem alguém querendo também esse cafezinho, né? I Jerusalem så är idag mer än hälften av alla förskolebarn. Sebastião! Tem cuscuz! É. Rapaz, tá famoso esse cuscuz do seu Guedes. Rapaz, eu acho que ele tá vendendo cuscuz também, viu? E o café do meu amigo Marcos Brito, o que é? O café hoje de Marcos Brito é cafezinho com pastel. Pastel de frango, ó. E o Frank? O Frank quase se queimando agora, né? O Frank, rapaz, não se queime não, rapaz, que isso? Ô Frank, rapaz, não se queime não. Vai devagar, vai leve, rapaz. Ai, turma bacana. Calma. Ô Frank, menino fastioso. Gente, final de mais uma programação, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, por você estar aí ligado na nossa programação. E vamos então para o pensamento do dia. O pensamento do dia é um pensamento curto, mas que diz o seguinte: o dia não foi escrito, mas existem várias maneiras de preencher a página em branco
Cabe a você escrever a sua própria história e fazer dela algo memorável para ser lembrada por várias gerações. A todos o nosso bom dia, um forte abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente. Bom dia!